Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus pelo pastor Cláudio Barroso. Abra o seu coração, Deus quer falar com você. Nós estamos em busca do impossível. A palavra de Deus diz que o nosso Deus é o Deus do impossível. O impossível é nada para Ele. Ele que do nada criou o céu, a terra, o universo e tudo o que neles há. O nosso Deus é o Senhor dos senhores. Aleluia. Eu não sei, o som está muito alto aí para vocês ou tá bom? Tá bom? Então tá bom. É que o som está tão bom para mim aqui que eu imaginei que tivesse alto aí para vocês. Então tá bom. Eu quero que você acompanhe comigo a leitura do apóstolo Tiago na sua epístola, capítulo 5, versículo 17 e 18. Podemos ler junto, bem forte. Diga: Elias era homem semelhante a nós. O apóstolo Tiago está falando sobre cura. Ele está falando sobre a oração da fé que cura. Ele está falando da oração da fé por parte daquele homem de Deus, daquela mulher de Deus que tem o seu coração voltado para o Senhor e que está pautando a sua vida nos princípios e valores da palavra de Deus, e que é uma pessoa normal como Elias era, um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, às mesmas fragilidades, mas ele orou com instância, com fé, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses, 3 anos e meio não choveu, e orou de novo, e Deus fez cair água sobre uma terra seca, que estava rachada há 3 anos e meio. Nós vimos no nosso encontro passado, no nosso primeiro passo, que Elias, o seu nome quer dizer Jeová ou Javé, que quer dizer o Senhor é Deus. O nome Elias que os seus pais lhe deram já era a antecipação do que seria a vida dele e o seu ministério. O ministério de Elias era comprovar o Senhor, o Deus de Israel, só Ele é Deus. Ele era da cidade de Tisbé, da tribo de Gileade, e Tiago diz que ele era um homem como eu e você, que embora tendo fragilidades, tendo também sido um homem que pecava, era um homem consagrado a Deus, e Deus respondeu a sua oração, e Deus fez coisas extraordinárias através de Elias. Tem alguém aqui que quer ver Deus agir extraordinariamente através de você? Diga glória a Deus. Aleluia. Vamos relembrar algumas coisas muito importantes. Israel, o reino do norte, não tinha reis fiéis ao longo da sua história. Não teve. Cada rei era mau e na verdade levava o povo a adorar a deuses pagãos. Acabe, rei da nação do norte, chamado Israel, as 10 tribos que ficaram sozinhas, separadas das outras 2 tribos, que se chamava Judá, reino do sul, onde estava o templo que Salomão consagrara a Deus, e onde Deus havia estabelecido que ali fosse feita a adoração, e só ali, onde estavam os sacerdotes, os levitas, onde estava a arca da aliança que Deus mandara Moisés fazer e fora consagrada, e que era chamada a arca da presença de Deus no meio do povo. Agora Israel, as 10 tribos formando a nação do norte, tinha se tornado uma nação idólatra.
Acabe, rei daquela nação, se torna adorador de Baal, e Baal era um ídolo, e atrás de todo ídolo você deve lembrar que existe uma entidade. O apóstolo Paulo diz que há principados, potestades, dominadores, são seres espirituais que em uma hierarquia compõem o exército de Satanás na terra para dominar, para tomar providências malignas, de modo a manter a humanidade separada de Deus. A palavra de Deus diz que o mundo está sob o domínio de Satanás, esse ser espiritual maligno, que tem muito mais poder do que toda a humanidade junta. Ele com seu exército está aqui dominando, e este se faz assim, levando os homens pela sua sedução a buscarem coisas outras, buscar alento, conforto, refrigério, segurança, paz naquilo que não é Deus. Seus ídolos, os ídolos que são insuflados na mente de homens que os cria e a eles devota a sua fé. Acabe então era adorador de Baal, essa entidade consagrada como o Deus que mandava a chuva para fertilizar os campos. E Jezabel, a mulher de Acabe, uma mulher que veio de um povo estranho, uma mulher que era adoradora de um outro ídolo chamado Astarote, e que pela cultura ali tornou-se a consorte de Baal. E nesta idolatria, Baal, Astarote, o povo de Deus, que compunha as 10 tribos de Israel, estava corrompido, tornado idólatra, afastado de Deus, mas ainda assim era o povo de Deus, ainda assim era o povo que Deus amava, ainda assim tinha a herança em Abraão, porque era da linhagem de Abraão. E Deus amava aquele povo, e por isso Deus mantinha profetas que se faziam presentes no meio do povo, que iam até os reis, e a estes e ao povo chamava a atenção contra a idolatria, para que se voltassem para Deus. E nesse tempo está Elias. Quando Elias entra na presença desse rei adorador de Baal e disse-lhe que não haveria mais chuva durante vários anos, até que pela palavra dele a chuva voltasse, Acabe fica chocado, porque Elias confronta ninguém mais, ninguém menos do que o Deus oficial da nação de Israel, Baal. Afinal, Baal era responsável por mandar chuva, Baal era responsável pelo que pudessem ter as colheitas abundantes, Baal era responsável para que a nação tivesse recursos e riquezas para manter toda a sua pompa e circunstância enquanto reino. Acabe fica chocado, sobretudo porque para de chover, 3 anos e meio não chove. Acabe tinha construído uma forte defesa militar, mas seria de nada contra a seca. Ele tinha muitos sacerdotes de Baal, mas eles não puderam trazer a chuva, porque Baal é um ídolo. Elias então provoca o rei para um confronto entre Baal e o Deus vivo. E 450 profetas de Baal vão se encontrar com Elias no Monte Carmelo. E aí nós lemos que os profetas chegam lá. Elias diz: olha, vocês peguem aí um boi, façam aí o altar de vocês, e eu vou fazer o meu. Coloque a lenha sobre o altar, sacrifiquem a oferta de vocês e consagrem para Baal. Vou fazer também. E nós vamos invocar, e o Deus que responder com fogo do céu, este será o Deus de Israel. Os profetas de Baal saem na frente, eram 400, e eles, 450, e eles
começam ali a fazer os seus rituais, e já passam a manhã inteira e nada acontece, estão entrando pela tarde, até que chega o momento, depois deles se cortarem todos, se mutilarem, Elias diz: chega, né? Agora sou eu. E Elias faz isso quando está por chegar a hora do sacrifício da tarde, o sacrifício cerimonial, quando o sumo sacerdote entrava lá no Santo dos Santos para consagrar a Deus a oferenda. Elias, ele prepara o seu altar, e diz o versículo 30 de 1 Reis, capítulo 18 até o 44. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e Elias reparou o altar do Senhor que havia sido derrubado. Tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com as pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez em redor do altar um rego, em que podiam caber 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o novilho em pedaços, e o pôs sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros, e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez, e o fizeram segunda vez. De novo disse: fazei terceira vez, e o fizeram terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar, e ele encheu de água também o rego. Sucedeu, pois, que sendo já a hora de oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, seja manifesto hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra tenho feito todas estas coisas. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, ó Senhor, és Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Quando o povo viu isto, prostraram-se todos com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias: agarrai os profetas de Baal, que nenhum deles escape. Agarraram-nos, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, onde os matou. Então disse Elias a Acabe: sobe, come, bebe, porque há ruído de chuva abundante. Acabe, pois, subiu para comer e beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, e inclinando-se por terra, meteu o rosto entre os joelhos, e disse ao seu moço: sobe agora, e olha para a banda do mar. E ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então Elias disse: volta lá 7 vezes. Sucedeu que a 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Então disse Elias: sobe, e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. Elias, depois de arrumar tudo, diz: Senhor. Elias disse: Senhor, verso 36, fiz tudo o que o Senhor mandou. Deus respondeu à oração de Elias. Deus mandou o fogo consumindo o altar, e depois Deus mandou a chuva. Tiago diz que Elias era homem como nós, e Deus respondeu à oração dele. Logo, podemos também ver resposta de Deus para o impossível na nossa vida, mas é preciso 6 coisas que Elias fez, que eu estou chamando de 6 passos para ver o sobrenatural de Deus na sua vida. Primeiro, nós vimos que Elias reconstruiu o altar. E você que estava vivendo afastado de Deus, você que estava titubeando entre os 2 caminhos, você no encontro passado teve a oportunidade de tomar aqui a atitude, a decisão, e desde então restaurar o seu altar. E eu espero que você o tenha feito, porque para ter a ação sobrenatural do poder de Deus é preciso ter um altar
apropriado. Segundo passo, o que nós vemos que Elias fez e ainda é relacionado ao altar, é que altar que promove divisão não tem milagre. Não havia milagre para abençoar o povo de Israel. Eles estavam dissociados, afastados de Deus por causa da idolatria. Eles deram as costas para Deus e se voltaram para ídolos. Eles deram as costas para Deus e se voltaram à vaidade, para que não fossem mais tidos como a nação de Israel, que compunha com Judá uma só nação. Agora eles se separam e eles são política, geográfica, social e religiosamente diferentes. Até a língua ou a linguagem eles começaram a alterá-la para falar com um sotaque diferente. Os reis que assumiram fizeram por onde de que aquela nação se tornasse a nação dele. Mas Israel foi chamado da escravidão para ser a nação do Deus vivo. Diz a palavra de Deus que bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Verso 30 a 32 diz: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. E Elias reparou o altar do Senhor que havia sido derrubado. Tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com as pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez em redor do altar um rego em que podiam caber 2 medidas de semente. O que foi que Elias fez? Ele reparou o altar. Se não há um altar reparado, não haverá a Deus uma adoração que o agrade. Mas há um detalhe aqui a respeito do altar que é fundamental, porque no encontro passado você foi levado a ter o seu altar restaurado em relação a Deus. Mas o Senhor Jesus, quando inquirido pelos homens a respeito de qual seria o maior dentre todos os mandamentos na Bíblia, ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Esta é uma relação vertical entre o homem e Deus. O altar para Deus não pode ser um altar onde haja um outro que tome o seu lugar ou divida o lugar com ele. Você viu isso no encontro passado. Mas Jesus disse também: e semelhante a este é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. A palavra de Deus diz que Elias, verso 31, tomou 12 pedras conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. Elias tomou 12 pedras, uma para cada tribo que compunha a nação de Israel. Não obstante eles estivessem separados, não obstante eles estivessem agora divididos como 2 reinos, não obstante eles tivessem se tornado inimigos como nações, Elias, ele toma 12 pedras, cada uma delas representando cada um dos patriarcas, cada uma das tribos que compunha o Israel de Deus, aquele sobre quem foi estabelecida a bênção do Senhor.
Quando Deus estabeleceu o seu povo, foi através da aliança que fizera com Abraão. Deus deu-lhe um filho. Qual é o nome do filho de Abraão? Isaac. Que deu-lhe um neto. Qual foi o nome do neto de Abraão? Jacó. Que deu-lhe 12 bisnetos. Quais são os nomes deles? Tudo bem, vamos ganhar tempo. E esses 12 bisnetos de Abraão foram os pais da nação. Foram eles que compuseram as 12 tribos que entraram em Canaã e formaram a nação Israel. A promessa de Deus foi a Abraão: em ti serão benditas todas as nações. Mas Deus disse: farei de ti uma grande nação. Jacó, neto de Abraão, tem um encontro com Deus e ele luta com Deus, e Deus diz: você não terá mais o nome Jacó, o suplantador, o usurpador. A partir de agora, teu nome será Israel, aquele que luta com Deus e prevalece. Futuro quem está lá diz: não é aquele que luta contra Deus, é aquele que tem Deus lutando com ele. É aquele que luta com Deus, aquele que tem Deus lutando com ele. É aquele que luta as lutas de Deus. É aquele que está integrado. É aquele que faz parte. É aquele que está habitando o esconderijo do Altíssimo. Cutuca quem está do teu lado, pergunta: você já habita o esconderijo do Altíssimo? Você faz parte do Israel de Deus? Então você tem um altar. Se você não veio, fala para ele: se você não veio quarta-feira passada, corre, procura a mensagem, porque nós já estamos no segundo passo e você está atrasado. Foi por causa da vaidade de Roboão, filho de Salomão, e da insubmissão e rebeldia dos líderes de 10 tribos do norte, que a divisão se processou. Davi, segundo rei da nação de Israel, que foi tornada nação sob o governo, sob o reinado de Saul, mas era a nação de Deus, ali sendo cuidada pelos juízes, e sendo o seu último juiz o grande profeta Samuel. Davi sucede a Saul, seu filho o sucede, o grande rei Salomão. Salomão morre e sucede a Salomão Roboão, um jovem príncipe, filho de Salomão, extremamente vaidoso e um tolo, que ao invés de buscar nos conselhos daqueles que aconselhavam o que era considerado o homem mais sábio do mundo, vai procurar conselho de quem não tem conselho para dar, não tem maturidade. E aí a vaidade de Roboão, a arrogância de Roboão, se confronta com a insubmissão e rebeldia dos líderes das 10 tribos do norte. E essas 10 tribos se unem em torno de um homem que já nos tempos de Salomão pregava a divisão do reino. E eles mandam chamar este homem que estava foragido, mas agora porque soube que Salomão morreu, e que quem assumiu é seu filho, que é um tolo, um vaidoso. Ele volta chamado por esses 10. E estes 10 colocam este homem como rei sobre as 10 tribos, e eles formam a nação do norte. E este rei, que Deus disse: olha, você vai ser rei sobre as 10 tribos, eu vou permitir que isso aconteça, mas veja lá o que você vai fazer. A primeira coisa que ele fez foi se prostituir com ídolos. Envaidecido de ter se tornado rei de 10 tribos, olhando para o reino de Judá,
e sabedor de que lá estava o templo do Senhor, e os levitas que também estavam em meio às 10 tribos, que viviam em meio às 10 tribos, e o povo, que apesar de ser um povo fraco no caráter, ainda mantinha o temor do Senhor e ia adorar a Deus no templo em Jerusalém, para que isto não continuasse, porque poderia representar uma fragilidade na autoridade dele como rei, uma vez que a religião permanecia centrada em Jerusalém, portanto em Judá. Jeroboão faz alguns ídolos e faz alguns altares em adoração a Baal e diz: agora, Israel, este é o Deus que vocês vão adorar. E o povo se prostituiu atrás de Jeroboão. Foi por causa da vaidade e da arrogância de um jovem rei, e da insubmissão e rebeldia de líderes das 10 tribos, que aquela divisão se processou. Amado, toda divisão é fruto de vaidade, arrogância e insubmissão. O que Deus une não é para ser separado. Deus não aceita a separação do que Ele uniu. Deus não aceita a divisão. A divisão, consequência da vaidade, arrogância e insubmissão, é uma obra maldita insuflada por Satanás. Divisão gera a ausência da manifestação da glória de Deus. Não há agir de Deus em meio à divisão, em meio à separação, onde deveria haver união, onde deveria haver unidade, onde deveria haver comunhão. Há inimizade, há separação. Deus não se agrada disso. Um rei vaidoso, egoísta, arrogante, sem aliança, leva o povo a se dividir, a ficar distante de Deus. Assim também, queridos, outros que vieram depois dele o fizeram, prostituindo-se por ir após ídolos, deuses feitos por homens, assim como Acabe agora nos tempos de Elias. Jesus disse que o casamento é uma instituição santa e que foi o que foi unido por Deus, ninguém deve separar. Está lá, Mateus 5, 31, 32. Também foi dito, Jesus dizendo: qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de prostituição, em outra versão mais adequada, adultério, faz que ela cometa adultério, e qualquer que se casar com a repudiada, comete adultério. O que é que Jesus está dizendo? O que Deus já tinha dito, o que Deus uniu, não o separe o homem. Foi feita aliança em Deus, não separa. Foi feita aliança em Deus, terá que ser cumprida. Quando o povo está indo para a terra prometida, lá vai Josué levando o povo. Vem um outro povo, sabedor e com temor de que o povo de Deus venha e combata com eles, eles sejam destruídos. São os gibeonitas. Eles enganam o povo de Deus. Eles mandam alguns lá, vestidos com roupas velhas, levando alimentos já meio bolorentos. E quando são encontrados: olha, nós viemos de uma nação distante, sabemos o que vocês têm feito. Olha, a gente quer dizer para vocês, nós somos de paz, nós queremos amizade com vocês. Por favor, façam aliança com a gente. E diz a palavra de Deus que Josué e os líderes do povo, não consultando a Deus, sem consultar Deus, sem perguntar assim: Senhor, podemos fazer uma aliança com eles? O Senhor aprova? Não, eles simplesmente fizeram uma aliança com Deus, com eles, e fizeram esta aliança em o nome do Senhor.
Acontece que quando eles chegam mais à frente, descobrem que aquele povo não era um povo de longe, foram enganados. Mas agora a aliança já estava feita. Séculos e séculos depois, Saul é o primeiro rei daquele povo todo que se aposta da terra de Canaã. E agora é a nação de Deus, a nação de Israel naquela terra. Saul manda matar muitos daquele povo, assassinando-os. E por causa disso, uma praga veio sobre a terra. E Deus revela a Davi que aquela praga era porque Saul tinha quebrado a aliança que o povo fizera com Deus. Amada, a quebra de uma aliança traz consequências seríssimas espirituais. A quebra de uma aliança impede que Deus permaneça protegendo aqueles a quem Ele quer bem. E quando Deus não está protegendo, estes são alvo do inimigo, que está aqui para roubar, matar, destruir, diz a palavra de Deus. Jesus disse que o casamento é uma instituição santa e o que foi unido por Deus ninguém deve separar. Mas o que é que nós vemos, sobretudo em nossos arraiais cristãos? O Deus vivo é Deus de aliança, e a quebra da aliança é pecado. Mas o que mais tem acontecido por aí são homens que vão abandonando os seus lares, mulheres que vão abandonando os seus lares sem que haja o adultério. E igrejas estão por aí se deixando levar emotivamente pelas circunstâncias. Afinal de contas, não quer mais, já faz tanto tempo. Não é boa mesmo. Influência de coisas malditas, como aquelas novelas da TV que você assiste, em que a mocinha lá casada com um homem que não é muito bom para ela, mas ela está casada. Aí aparece o galanzão, o lindão, o bonzão, o tudo de bom, uhul do momento. E você começa a torcer pelo amor entre eles, você está torcendo pelo adultério, e essa coisa desgraçada que vem sendo construída, que vem sendo insuflada, que sorrateiramente veio entrando também dentro da igreja, porque os crentes passaram a aceitar essa coisa maldita, essa obra satânica, essa influência subliminar, tendo os seus brios rompidos, tendo as suas reservas morais carcomidas, tendo os princípios e valores de Deus estabelecidos vindo a ser destruídos. Passaram a aceitar isso como natural, e divórcios têm sido estabelecidos quando não há adultério. Jesus Cristo disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma cada dia a sua própria cruz e me siga. Meu amado, se você não quer tomar a sua cruz, não perca seu tempo vindo à igreja. Você não vai entrar no reino do céu. O céu custou o sacrifício vicário de Jesus Cristo. Não foi barato, não. Não entrou em liquidação e não está em liquidação. Venham quem quiser, porque Jesus está fazendo a promoção. É só você dar 5, é só você dar 15, é só você dar 50 mil. Não tem liquidação para entrar no céu. Jesus disse: aquele que não quiser negar a si mesmo e tomar a sua cruz, não é digno de mim. E o que não falta é muita gente que diz que ama Deus, que é crente, que é filho de Deus, e que fica negociando por qualquer coisa. Não tem o verdadeiro caráter de um filho de Deus, de uma filha de Deus e de um cristão autêntico. Não vai entrar no reino dos céus. Quem falou isso foi Jesus. Porque você vê adultério quando um homem casado ele pula cerca, ou quando a mulher casada pula cerca. Mas adultério também é toda e qualquer quebra de aliança que foi feita. Você fez uma aliança de casar, você ainda nem casou, você está livre. Mas você colocou uma aliança de compromisso no dedo.
tira primeiro e entrega com honestidade. Diga: não posso ser seu, não posso ser sua pelo resto da minha vida, porque não tenho por você o que devo ter, ou o que deveria ter, para ser seu, para ser sua. Só então você vai estar livre. Mas se você é casado, você é casada, essa aliança não pode sair do seu dedo, a menos que você o queira, porque também não é o que Deus quer, a menos que você o queira, porque Deus assim o permitiu, se houver adultério. Pessoas há que envaidecidas disputam poder dentro da igreja, fazendo-se mais importante que outra, tornando o seu ministério mais importante que o outro, influenciando liderados contra outros líderes e outros liderados, e ou contra o pastor, provocando faccionismo, panelinhas dentro da igreja e levando a igreja à divisão por rebelião. Há igrejas formadas por causa de rebeliões. São congregações em que Deus não habita, não manifesta seu poder, não pode. É fruto da rebeldia, da insubmissão, da desobediência, da vaidade, da arrogância, da prepotência. Pode até ter um poder se manifestando lá, mas não é o de Deus. Porque lembremos que Satanás tem poder nessa terra para fazer coisas extraordinárias e enganar até os crentes. Veja o que diz 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, e ele o faz para enganar. A Bíblia nos ensina a nos afastarmos daqueles que promovem divisão, daqueles que promovem separação, daqueles que incentivam ou que provocam. Veja o que diz Romanos capítulo 16, versículo 17 e 18. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. Paulo diz: se desvia deles. Eles se fazem de crente, mas não são crente coisa nenhuma. E tem muito crente que quando um desses sai da igreja, quando um desses é excluído porque é uma maçã podre para estragar o restante, ainda vai lá, ainda come junto, ainda continua o relacionamentozinho. Está dizendo o que com isso? Olha, você fez isso contra a igreja, contra a noiva do Senhor. Mas tudo bem, eu vou fazer vistas grossas. Vamos continuar a conviver. Isso foi contra a igreja, não foi contra mim. Você é membro da igreja? A palavra de Deus diz: se um padece, todo o corpo padece. Se um se alegra, todo o corpo se alegra. Se você é membro do corpo, você é membro do corpo de quem? De Jesus Cristo. E você aceita a divisão? Amado, se você está aqui nesta igreja, se você está nos visitando e você vem de uma igreja que está passando por isso, não seja covarde também, sai dela não. Porque se você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, Deus espera que você fique lá para ser instrumento dele, para que a verdade permaneça e o mal seja extirpado dela. Olha o que diz Judas capítulo 1, 16 a 21. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões, sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm
o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Não tem o Espírito. Eles podem se reunir, eles podem falar em Deus, eles podem eleger um pastor para eles, eles podem estar abrindo as portas, eles podem estar falando no nome de Jesus, mas o Espírito Santo não está lá. Não vai estar, não quer estar, porque o Espírito de Deus, ele é santo. Aleluia. Aqueles que promovem divisão não podem receber o agir sobrenatural de Deus em sua vida, pois Deus não atende a oração de quem promove divisão. Veja o que diz Tiago, capítulo 4, versículo de 1 a 6. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Antes ele dá maior graça, pelo que diz. Você pode ler bem forte? Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Que promovem divisão não podem receber o agir sobrenatural de Deus na sua vida. Deus não atende oração daquele que promove divisão. Tem gente que faz aliança ser empregado e cumprir com o seu dever, mas vive reclamando, fazendo picuinha, falando mal do chefe, participando de panelinha, vive reclamando e fazendo picuinha e não cumprindo com o papel que foi comprometido quando contratado para cumprir. Fala mal do chefe, fala mal do patrão, está sendo amaldiçoador, causador de divisão dentro da empresa. Não pode receber o agir de Deus na sua vida. Não vai ver o sobrenatural. Você pode subir monte, você pode fazer corrente dos 800, dos 5 milhões, você pode vender tudo que você tem e entregar, você não vai receber de Deus. Tu pode receber do diabo, porque o diabo até tem algum poder e ele pode te dar muita coisa, enganando você, achando que você está recebendo de Deus. Você está recebendo do diabo. E dentro da igreja, ainda dizendo, Deus me abençoou, olha como eu fui abençoado, sendo um rebelde, um divisionista, um faccioso, uma facciosa, que dentro de casa é o espinho entravado na garganta. Tem gente que faz aliança de ser membro da igreja, o corpo de Cristo, mas se torna infiel. Usa da sua posição que alcançou para provocar faccionismo e divisão por causa de ciúme e inveja, por ser insubmisso à autoridade. Fez voto de ser submisso ao pastor e à autoridade dos líderes constituídos por ele. Mas quando você vai olhar, lá na cabecinha está surgindo um chifre. Procura um chifre na cabeça que está do teu lado, vê se tem. Jesus. De ovelha começa a sofrer uma transformação esquisita, de tanto assistir filme de esses negócios aí que vai virando outro, né? Sei lá, morto-vivo, como é que é o nome daquilo? Agora é moda, né? Coisa satânica. Voodoo, não, como é o nome daquilo? Zumbi. Coisa desgraçada, coisa do inferno. Tem gente que faz
essas coisas na igreja não pode receber o agir de Deus na sua vida de jeito nenhum, querido. Tem gente que faz fofoca e destrói o relacionamento entre pessoas amigas, destrói o relacionamento entre familiares. Não pode receber o agir de Deus na sua vida. Israel estava vivendo a seca por 3 anos e meio, porque o rei e o povo estavam em pecado, separado de Deus, como consequência da divisão e adorando a um Deus falso, Baal. Sabe quem começou isso? Aqueles que eles colocaram como rei deles. Quem segue um líder que provoca divisão vai comer do mesmo menu que vai estar preparado para ele. E era isso que o povo de Israel estava experimentando. As 12 tribos estavam divididas, mas Elias faz um ato profético agora ali. Baal, aquele suposto Deus, a quem o rei e toda a nação estava seguindo, é confrontado. A autoridade do rei, que representava quem instituiu a religião, era ele quem punha e depunha os seus sacerdotes, também está sendo confrontado ali. A fé daquele povo está sendo confrontada ali. E Elias pega as 12 pedras daquele altar velho, antiquíssimo, do tempo quando Israel era um só povo, e ali, quando ainda não havia o tabernáculo lá em Siló, e lá estabelecido em Jerusalém, e Deus estabelecido o templo, e ali Deus recebia a consagração daquele povo. Elias toma as pedras das 12 tribos. As 12 tribos estavam divididas, mas ele faz um ato profético. Ele restaura o velho altar que estava ali quando Israel ainda era um só, com os outros seus 2 irmãos que agora compunham a nação do sul, chamada Judá, e que permaneceram fiel a Deus. Ele não constrói um outro altar novo para que o povo não pensasse que ele estava introduzindo uma religião nova. Tem gente que começa como liderança na igreja, estabelecido por um pastor, e cresce assim como Lúcifer, acha que é alguma coisa, e começa a confrontar a autoridade do pastor, e começa a fazer a cabeça de meia dúzia, e essa meia dúzia vai crescendo, e ele chega ao ponto de achar que, como Absalão, agora é só dar o golpe, eu pego o poder, afinal de contas está ultrapassado, isso daí, a gente não, e começa a calúnia para defamação da autoridade. Irmãos, quantas igrejas foram criadas por aí, baseado nisso? Quantos ministérios estão por aí, criados, não porque um homem de Deus, vocacionado, chamado por Deus, foi levado pelo poder de Deus e pelo Espírito de Deus, através da sua igreja, a começar um trabalho missionário, ainda que seja na sua própria cidade, num lugar onde ainda não havia uma igreja, e ele ali começa do zero. Satanás, foi ele quem começou esse negócio no céu, irmãos. Mas ele pega um sujeito que começa a crescer dentro da igreja, ele tem um jeito de falar, ela tem uma maneira de se expressar que contagia, que chama atenção, e vai conquistando liderança, mas também vai minando a autoridade do pastor. E quando vê, ou o pastor é obrigado a sair da igreja, e aquela pessoa toma o seu lugar, ou aquela pessoa com um grupo sai da igreja, dividindo, rachando a igreja, e vai constituir uma igreja espúria, esvaziada de Deus, esvaziada do Espírito Santo. Como está cheio disso por aí.
e aqueles que acompanham. A palavra de Deus diz que a vida e a morte estão no poder da língua, e aquele que bem a usar comerá do seu fruto. Da mesma forma como tem gente por aí começando uma família nova, destruindo outra, porque com tanto homem solteiro tinha que se meter com um casado, com tanta mulher solteira tinha que se meter com uma casada, e vai começar uma outra família sob a bênção de Deus, é que não será. E se algum dia houver arrependimento, confissão, pedido de perdão, o Senhor é fiel e justo para perdoar os pecados e livrar de toda justiça, amém? Mas vai comer o pão que o diabo vai amassar durante muito tempo, porque o salário do pecado, a palavra de Deus já disse, é a morte. Davi pecou com Batseba. Ele que tinha tantas mulheres, tinha que se meter com a mulher a única mulher que Urias tinha. A galinha do vizinho é melhor do que a de casa, né? Talvez tenha um cunhado, isso eu não sei, por causa de Davi. E Davi pagou o preço pelo seu pecado. A palavra de Deus, por causa disso, a espada nunca deixará de estar na tua casa. A criança que ele teve com Batseba morreu. Um filho mata o outro por causa de uma irmã que foi estuprada por um irmão por parte de pai. Um outro filho, este que matou o irmão, toma o reino de Davi, o seu pai. Salomão assume e acaba matando um dos seus irmãos que queria tomar o lugar dele no reino. Davi foi perdoado, Batseba foi perdoada. O rei que veio depois de Davi, escolhido por Deus, foi filho de Davi com Batseba. Mas olha quanta desgraça, não saiu da casa de Davi. O pecado cobra o seu preço. Você não vai querer viver isso. Começa certo. Mas se você já está no erro, só te resta uma coisa: arrependimento sincero, confissão, conserto com Deus e com os homens, e consciência de que o salário do pecado é sofrimento. Elias restaura o altar com as 12 pedras. Israel estava vivendo a seca por 3 anos e meio, porque o rei e o povo estavam em pecado, separados de Deus. As 12 tribos estavam divididas, mas Elias faz esse ato profético. Ele não constrói outro altar novo para que o povo não pensasse que ele estava criando uma outra religião. Ele reconstrói aquele velho altar que fora quebrado pelos reis idólatras e infiéis, reunindo 12 pedras daquele velho altar, expressando que quando estamos diante de Deus adorando, não pode haver divisão entre nós. Nenhuma das nossas diferenças faz sentido, porque estamos reunidos em torno de Deus. Amado, quando você for numa igreja, ou entrar aqui um irmão de uma igreja pentecostal, ou você for a uma igreja pentecostal por alguma razão, ou você for a uma outra igreja que tem costumes diferentes e até creia em alguma coisa diferente, mas é o nome de Jesus, e aquela não é uma igreja espúria, aquela é uma igreja que começou certo, aquela é uma igreja de Jesus. Não vá lá para fazer crítica negativa, porque não existe crítica negativa, ou é crítica ou não é. Não vá para lá para ficar fazendo comentário. Adore o Senhor, cultue ao Senhor. E se entrar alguém aqui assim,
Louve a Deus sem se importar com o jeito dele de louvar. Ele dança, você não? Continue adorando a Deus. A cultura dele, ele não toma banho todo dia, uma vez só por semana. Continua adorando Deus. Sei lá o que seja diferente, porque aquilo que nos separa não pode ser maior do que aquilo que nos une. E o que nos une é o sacrifício de Jesus na cruz, que nos deu salvação e nos fez povo de Deus. Aleluia. Ele fala em língua estranha, você não? Continue glorificando a Deus. Ele pula e rodopia, você não? Continua glorificando a Deus. Não deixe essas coisas separarem você dele, você dela. Ela usa roupão em uma peça só, tudo de uma só cor, todo dia. Não faça comentário. Não serve para você, não serve para você, mas serve para ela. É como ela se sente bem para manter a sua santificação, a sua santidade e honrar a Deus. Glorifique você no seu jeito, vivendo com a consciência limpa diante do Senhor. A família não pode estar dividida, porque a esposa está em uma igreja e o marido em outra, se ambas as igrejas são de Cristo. Porque os filhos estão em uma igreja e os pais em outra, se ambas são a igreja de Cristo. Você diz, é porque naquela igreja não tem o ministério com os adolescentes e jovens. Então vá para a igreja que tem ministério com adolescentes e jovens e fique lá com seus filhos, demonstrando para os seus filhos que vocês são os pais deles, que os amam, e ensinando-lhes que a união é a expressão de fidelidade e amor, e que isso provoca o agir sobrenatural de Deus para abençoar você e todos eles. Pastor, meu marido não quer vir para cá. Então vai você para lá. Ele está no mundo ou está na igreja? É a igreja de Jesus? Vai. Nenhuma eu mantive aqui, pelo contrário, eu disse, vai. Teu lugar é ficar ao lado dele. Casos excepcionais e sob a direção de Deus, eu aceitei vir para cá. Mas veio pelo tempo de Deus, foi tratado, precisava ser tratado, e não ficou aqui. Os mais antigos aí, procurem lembrar e diga se não foi isso. Ainda ontem mesmo tivemos a visita de um casal aqui que foi assim, queridíssimos. Ela, uma bênção na igreja, que falta que ela fez durante tanto tempo. Uma serva de Deus, talentosa e com um coração na obra do reino de Deus. Mas ele quis ir para outra igreja, completamente diferente. E eu disse, vai. Mas pastor, não me adapto lá. Então você escolhe. Você vai ser um instrumento de divisão na tua casa, e a bênção de Deus não vai estar com você. Ou você se submete e diz, Senhor, eu vou te adorar, independente daquilo que me agrada. Porque se nós somos servos, nós temos que agradar a Deus ou não. Você pode ter hábitos que outros não têm, mas na casa de Deus não se promove separação. Eu acho que não era para ser assim, cala a tua boca. Você tem que achar o quê? Está contrariando a palavra de Deus? Não, então você não tem que achar nada. Crente não tem que achar nada a não ser a verdade, e a verdade está na Bíblia. Crente que não fica lendo Bíblia fica achando coisa que não devia. Crente que não lê a Bíblia fica achando que isso aqui não devia ser assim, aquilo ali eu acho que não está certo, eu acho que aquilo ali podia ser de forma diferente. Tem igrejas por aí que estão sofrendo por causa de crente, eu acho que não devia ser assim. Sabe o crente eu acho? Esse crente foi achado por Satanás. Ele está ali para ser problema.
Ele precisa se converter, se tornar filho de Deus, filha de Deus. Sabe o filho que dentro de casa nada tá bom para ele? Sabe? Você tem que se converter, meu amado. Você está sendo uma pedra de tropeço. Satanás está usando você para criar problema dentro da tua casa. Você acha que você vai construir uma vida abençoada no futuro? O poder de Deus não vai se manifestar para você. Você pode ter hábito que outros não têm, mas na casa de Deus não se promove separação. Se você vai para uma igreja de outra denominação, ou quem tem costume diferente, ou você se adequa ou vai para outra em paz, mas não fale mal, nem cause dificuldades, porque Deus ficará ofendido e você não poderá receber o agir de Deus na sua vida. Pelo contrário, Deus responde à rebelião com disciplina e morte. Morte quer dizer o quê? Sofrimento. Na Bíblia, todo caso de rebelião teve por consequência morte, disciplina de Deus. Irmã, Deus te uniu ao teu marido para que vocês sejam um. Então o que você está fazendo mandando seu marido dormir no sofá e fechando a porta? Pode pegar suas coisas e ir para o sofá. Pode orar depois, jejuar, fazer o que for, espera para ver se Deus vai te atender. Você está causando a rebelião, você está sendo um agente de rebelião dentro da tua casa. Bate de frente contra ele, deixa teus filhos ouvirem. O que você está fazendo? Não aceite divisão na tua casa. Resolva a situação com amor e humildade e não permita a Satanás acender um fogo estranho que gera divisão na família. Trabalhe pela unidade. Seja uma pacificadora, seja você um pacificador lá no trabalho, lá em meio aos familiares, lá no meio da tua família, dentro da tua igreja, onde você estiver. Seja um pacificador, porque o oposto de um rebelde é alguém que pacifica. O oposto de um arrogante é alguém que se humilha a si mesmo e por isso é exaltado. Tendo construído o seu altar em nome do Senhor, sob a direção de Deus e com um olho para Deus, olha que diz 1 Reis 18, 31, 33, Elias não o faz para sua própria honra, ele preparou o sacrifício dele para Deus. Tomou 12 pedras conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com as pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez em redor do altar um rego, em que podiam caber 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros, derramai-a sobre o holocausto. E agora, irmão, está faltando o quê? Está ali o novilho, está ali a madeira, está ali o altar restaurado. Está faltando o que agora? Está faltando fogo. Mas lá em Jerusalém, lá no templo consagrado a Deus, em que a glória de Deus veio e se manifestou, lá onde os sacrifícios eram feitos de forma ordenada, como Deus mandou através de Moisés, lá em que só o sumo sacerdote entrava no santíssimo lugar para fazer propiciação pelo pecado do povo, do rei de toda a nação, havia um fogo, e esse fogo nunca podia apagar. Quando a tenda da congregação, o tabernáculo, estava no deserto e eles mudavam dali para outro lugar, eles tiravam o fogo do altar e levavam aquele fogo e não podia apagar. Mas cadê o fogo aqui? Não tem. Essa nação não tem fogo de Deus. Essa nação não tem fogo de Deus. Deus então vai prover para si o fogo. Deus manda o fogo do céu. Por quê? Porque o altar estava restaurado. O altar foi restaurado como Deus esperava.
Não foi com pedras lavradas, foram com pedras nuas, cruas, colocadas uma sobre a outra. O novilho estava ali, sacrificado coerentemente com uma ordenança de Deus. Mas era Deus que ia prover o fogo para si. E amado, Deus vai provar o fogo para nós, se nós com sinceridade oferecermos os nossos corações a Deus. Se nosso coração for um coração onde não há divisão, onde não há arrogância, onde não há prepotência, onde não há insubmissão, onde não há rebeldia, se for o coração de uma pessoa que é pacificadora, de alguém que, se for necessário para fazer a paz, se humilha mesmo estando certo, confiado na promessa do Senhor, que aquele que a si mesmo se humilhar vai ser exaltado, porque Jesus estava errado e foi morto. Deus, por sua graça, vai acender um fogo sagrado no nosso coração, se nós tivermos um coração que é um altar que o Senhor recebe e dele se agrada. Elias não era o sacerdote, os assistentes que estavam ali ajudando, jogando a água, também não eram levitas, e somente levitas e o sacerdote podiam processar o sacrifício. Lá no Monte Carmelo não tinha nenhum tabernáculo, nem templo. Eles estavam a uma grande distância do templo de Salomão em Jerusalém, longe da arca do testemunho e do lugar que Deus tinha escolhido para que lhe sacrificasse a adoração. Aquele não era o altar que santificava a oferta. Aquele altar que santificava a oferta estava lá, em Jerusalém. Mas nunca houve qualquer sacrifício mais agradável a Deus do que aquele de Elias. Então Deus respondeu com fogo a oração de consagração de Elias, e o fogo consumiu toda a oferta, todo o altar, toda a água que estava no rego. E Deus vai acender um fogo, e Ele vai começar a acender esse fogo hoje no coração daquele que estiver em ordem, porque é promessa dEle. Você pode pensar sobre isso. Deus ama seu povo e não se alegra quando o altar está quebrado, quando a família está dividida, quando há pecado que leva você a afastar-se dos outros e a não andar mais em comunhão. Você quer ver o agir sobrenatural de Deus em tua vida? Quer que o fogo do Senhor seja aceso sobre o teu altar? Quer experimentar o fogo do Espírito Santo vindo e sendo derramado sobre a tua vida? Você é alguém como Elias, sujeito às mesmas paixões, mas quer ver Deus agindo em sua vida com poder, realizando o extraordinário? Então rejeite a divisão. Reconheça o pecado da arrogância, essa mágoa, esse ressentimento, essa indignação que te leva a desejar contra o outro. Perdoe, perdoe, perdoe. Restaure. Peça perdão pelo que você fez de errado. Procure o outro, conserte, faça conserto. Conserta o altar. Estabelece as pedras da comunhão. Seja humilde, humilhe-se, refaça a sua comunhão, reconstrua totalmente o teu altar, para que Deus venha sobre ele com seu poder. Só então o fogo do Espírito Santo vai arder, vai ser derramado do céu, e você vai experimentar algo extraordinário da parte de Deus. Faça isso agora. Você foi levado a entender que era preciso restaurar um altar quebrado. Não havia um altar, teu altar estava quebrado. Você tomou uma posição com Deus no encontro passado, e você fez aquele passo de fé,
e você se posicionou com Deus. Hoje o Senhor espera de você que você despeça a divisão, rejeite a divisão, rejeite esse espírito de contenda que está entre você e seu cônjuge, entre você e seus pais, entre você e seus filhos, entre você e seus parentes, entre você e os irmãos de alguma igreja que você foi membro e que saiu de lá de qualquer jeito, quando você fez uma aliança de ser membro daquela igreja. Você chamou aquela igreja de corpo de Cristo e você saiu de lá de qualquer jeito. Rejeita hoje esse espírito de divisão, de faccionismo. Você que tem dado ouvidos a essas conversas que não abençoam, que não constroem nem promovem unidade. O apóstolo Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, em o nome do Senhor Jesus Cristo, que não haja divisão entre vocês, mas que vocês pensem em uma só coisa, falem uma só linguagem, andem numa só direção, porque separação, divisão é obra de Satanás, não é obra do Espírito Santo. E se você reconhece que há algo que você precisa resolver em relação a isto, para que o teu altar esteja condizente, para que Deus venha derramar da sua unção poderosa, do fogo do Espírito Santo, que vai tomar você por inteiro, que vai te levar a uma outra realidade, que vai te levar a uma outra dimensão de relacionamento com Deus. Fique em pé onde você está, em nome de Jesus. Isso significa dizer que talvez você tenha que pegar o telefone hoje e ligar para uma pessoa, entrar em contato pelo Facebook, WhatsApp, alguma coisa, dizer para ela: eu preciso falar com você, por favor, me atenda, é urgente, eu preciso pedir perdão para você, me perdoa. Isso significa dizer que você talvez tenha que ir lá naquela igreja, lá no meio daquele grupo, dizer: eu quero dizer para vocês, me perdoem. A palavra de Deus diz que aquele que sabe o que deve fazer e não faz, comete pecado. Talvez você não tenha feito parte da panelinha, da curriola que provocava a divisão lá naquele lugar, mas você não ficou para ser um agente do bem lá. Você fugiu como covarde, você saiu daquela igreja como covarde, você saiu daquela família como covarde. Você vai ter que voltar lá e se consertar e dizer: me perdoe em nome de Jesus. Você vai ter que procurar o seu chefe e dizer: eu quero te pedir perdão. Eu não vim aqui para entregar e dedurar ninguém, não. Eu vim para eu dizer para você: me perdoa, eu tenho falado mal de você, eu tenho aceito ouvir falar mal de você, mas você não vai encontrar em mim mais alguém que se faz teu inimigo por aceitar aquilo que não presta, não. Você vai ter que praticar Mateus 18,15 como nunca na tua vida e ter isto como verdade certa para você. Não importa quem venha fazer comentário contra quem quer que seja, eu vou cortar isso na hora. Eu não vou fazer outra coisa senão confrontar essa pessoa e dizer: cala agora, porque se você tem alguma coisa contra aquela pessoa, vai lá praticar Mateus 18,15. Ora, se teu irmão pecar, vai entre ti e ele só. Confronta seu irmão em amor para ganhá-lo.
Você, esposa que anda aí azedando com seu marido, dando lugar ao diabo, definitivamente resolva se você quer ser um agente de bênção e ser por isso mesmo abençoada, ou você vai ficar aceitando essas coisas que te sujam por dentro e que incapacitam o agir sobrenatural de Deus. Elias pega as 12 pedras e faz um ato profético ali. Então eu vou levar você a também fazer um ato profético, porque possivelmente a pessoa com quem você precisa fazer esse concerto não está aqui. A palavra do Senhor diz pelo apóstolo Tiago: confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sareis, para que sejais curados. E a oração do justo pode muito em seus efeitos. Você vai sair do seu lugar e você vai fazer um ato profético. E esse ato profético é: você vai vir aqui à frente e você vai se quedar diante de Deus. Há aqui alguns irmãos e algumas irmãs do Ministério de Intercessão. Não é para você ficar confessando seus pecados a eles, a menos que você queira ou precise. Talvez alguém já partiu dessa vida e você foi inimigo dessa pessoa, você fez mal, você foi alguém que ela não tem mais possibilidade de você pedir perdão. Você vai fazer um ato profético, você vai vir aqui, aí sim você pode procurar um irmão desse, uma irmã desta, e dizer: em nome de Jesus, eu agora faço profeticamente esse ato, expressão da meu reconhecimento e o meu quebrantamento. Eu preciso desse concerto com Deus por causa daquela pessoa. Você pode sair do seu lugar agora e vem. Meu amado, se Deus tem falado ao seu coração, se você foi constrangido pelo Espírito Santo e quer compartilhar isso conosco, quero que nós estejamos orando por você. Se você quer nos informar que você recebeu Jesus como teu único, eterno e suficiente Salvador, se você quer saber um pouco mais a respeito do que fazer para dar prazer ao coração de Deus e viver a vida que o Senhor tem reservado para você, vida de paz, de equilíbrio, de satisfação, entre em contato conosco. Ligue para nós, anote por favor, é 21 2761 1059, 21 2761 1059.